Dia, floreiras, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Andrea Eico, artista floral, especialista em desidratação de flores. Eu ensino mulheres a transformarem flores em obras de arte. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema fazer algo por nós. Eu acordei pensando nesse tema, sabe? Nesse mês, daqui a 2 dias especificamente, vai fazer 1 ano em que eu tive coragem de mudar de vida, né? E é um momento muito reflexivo que a gente olha para trás e faz um balanço, né? O que mudou nesse 1 ano, né? Se as minhas escolhas foram boas ou não, né? Fazer algo por mim sempre foi muito difícil. Eu não sei porquê. Eu acho que muita gente tem essa dificuldade, né? Eu acredito que eu esteja falando com você que é aposentada, artesã, CLT também. E eu já estive no lugar de muitos de vocês, né? Passando por momentos de dificuldades na família. Já passei por alguns lutos de pessoas muito importantes na minha vida, muito mesmo. Eu já estive muito triste num trabalho, né? E já estive muito estressada. Então eu sei o que é passar por isso, né? Mas o que eu quero dizer hoje é o fazer por nós, né? Isso foi sempre muito difícil para mim, como eu disse antes. E eu não sei porquê, né? Eu não sei se é uma cultura. A gente sempre pensa nos outros primeiro. A gente fica preocupado em que os outros vão pensar. Isso é muito ruim, né? Parece um certo egoísmo a gente pensar em nós, né? A gente se preocupar com nós. Mas eu fico olhando para trás, assim, porque depois que passa a turbulência, que a gente pensa com calma, né? A gente reflete, a gente consegue fazer um balanço, uma reflexão, né? Do que a gente passou e do que que atitudes a gente tomou, né? E hoje eu acordei pensando nisso, né? Se valeu a pena a minha coragem de sair de um emprego de 16 anos, né, de carreira. E eu digo que valeu muito a pena. Após 1 ano eu digo, as coisas não são iguais. Com certeza não, né? Eu quis mudança. Eu quis cuidar de mim, porque eu já estava com a saúde muito abalada, eu estava num nível de estresse em que eu estava indo em médicos a toda hora e não havia solução para os problemas, né? Era um quadro de estresse profundo, né? Eu estava triste, entrando em depressão. E durante a minha vida toda, assim, em que eu me reconheço por gente, eu sempre recorri a Deus, sabe? Para me ajudar. Eu sou pessoa de poucos amigos de confiança, né? Eu prezo muito por confiança e é difícil ter essas amizades de muita confiança. Eu me abro para quem eu tenho confiança, né? Essas pessoas são raras na minha vida. Então eu sempre tive a confiança maior no meu amigo Deus, né? Então eu sempre pedi ajuda para ele, né? E as respostas não vêm de imediato, né? A gente sabe disso, é teste de paciência. Mas as respostas vêm, né? A gente tem que ter uma fé, acreditar, né? E nesses momentos em que a gente está para baixo, triste, depressiva, doente, né? É difícil seguir sozinha. É difícil ver luz no fim do túnel. A gente precisa de ajuda, né? Então, a minha ajuda sempre foi Deus, né? E sabe que eu desenvolvi o meu lado artesã. Eu não nasci sabendo que eu sabia fazer isso, né?
Eu não nasci sabendo que eu tinha dons. Mas quem é artesã sabe do que eu estou falando. É um hobby que a gente encontra que a gente distrai tanto a mente. A arte leva a gente para outro universo, né? Para outro lugar na mente da gente, que os problemas ficam para trás, né? Pelo menos por uns instantes, enquanto a gente está fazendo a arte, né? A gente está desenvolvendo as habilidades manuais. Isso foi muito importante para mim, sabe? Desenvolver isso, né? E eu já disse, né, em outros momentos, né? Às vezes você não ouviu porque você não me conhecia, mas eu iniciei as minhas habilidades manuais na dificuldade de não ter como comprar coisas que eu queria, por exemplo, de papelaria, né? Eu adorava ir em papelarias diferenciadas e ver coisas bonitas, um álbum bonito com uma capa diferente. Quando a gente é adolescente, eu gostava dessas coisas, gosto até hoje, né? Um caderno diferente, uma agenda diferente, com papéis bonitos, né? E eram muito caros, né? São mais caros mesmo. E eu sempre quis ter e não podia comprar, não tinha meu dinheiro para comprar, né? Só que um dia eu me deparei com a arte de fazer papel. E foi através dela que eu fui desenvolvendo o meu lado artesã. Porque eu falei assim, eu acho que eu posso fazer, eu vou me arriscar a fazer. E nessa época, era uma época em que eu estava muito mal, sabe? Com muitos problemas familiares, em que eu não sabia ajudar, né? Na minha adolescência. E foi uma forma que alguns podem ver como fuga emocional. Pode ser, foi um meu momento de cura, né? Um início de aprendizado de como me ajudar, mesmo sem ter consciência disso, né? Eu acredito que Deus fez isso comigo através de um lado artístico, fazer eu desenvolver habilidades manuais para me ajudar no lado emocional, né? E depois de tantos anos eu me dei conta disso, sabe? E nessa tentativa de fazer esses álbuns, essas agendas, eu ficava medindo, matutando como é que eles faziam isso. Eu fui pegando materiais caseiros mesmo e tentando fazer o papel e consegui. Isso que é legal, a gente tentar errar, porque a gente não acerta do começo, fazer de forma rústica, ver que não consegue tão direito, mas conseguiu avançar. E essa conquista, sabe? Esse descobrir que você consegue fazer algo novo, pôr algo novo na nossa vida, né? Isso é tão importante, sabe? Valoriza tanto a gente se sente capaz. E eu me senti assim, né? E por muitas vezes, durante a vida, eu me senti capaz quando eu estava me sentindo incapaz. Mas através das artes. A arte me traz isso sempre, né? Teve um momento, um pouquinho antes da pandemia, que eu perdi um grande amigo, sabe? Me machucou demais isso, mas eu nunca tive raiva de Deus de jeito algum. A gente precisa compreender, né? Que a gente não tem vida eterna, né? Mas é difícil, né? É um momento difícil em que eu fiquei de luto aí por quase um ano, sabe? Só que a gente cansa, eu me cansei desse luto. Tem hora que eu falo, acho que chega, né? Não é que a gente vai esquecer de que a gente gostou um dia, a gente gosta, a gente fica com o aprendizado. Essa tristeza arrastada por muito tempo faz mal, né? E até um momento que eu falei assim, acho que chega. Eu preciso olhar para mim, né? E eu preciso cuidar de mim. Não adianta só chorar, só se lamentar, só lamentar a perda, né? Daí, o que eu pensei, né, na época? Eu falei assim,
Eu acho que eu tenho que relembrar, nem lembrava mais, né? Eu precisava relembrar o que eu gostava de fazer um dia na vida. Então eu pensei muito, foi difícil, parece quando a gente está assim, num pesar, né, num sentimento pesado, assim, a gente nem sabe o que a gente gosta de fazer, né. E nesse reencontro comigo, né, que demorou um pouquinho, eu lembrei das minhas artes de novo. Eu falei, gente, eu gosto tanto de trabalhar com as flores, né, gosto tanto de fazer papel. Aprender a fazer papel foi antes do ano de 2000. Esse caso que eu tô falando para vocês foi em 2019, que eu perdi um grande amigo e fiquei de luto. Então, como que eu não lembrava, né? Por tantos anos eu fiz essa arte de desidratar flores, eu fiz papel, né? Como um hobby, né? E como que a gente não lembra, né? Olha como que a gente se fecha de um jeito que a gente se esquece do que é bom, do que faz bem. Mas eu trabalhei muito a minha mente. Eu falei assim, eu preciso lembrar o que eu gostava de fazer. E eu lembrei que lá no ano antes de 2000, eu quis fazer um curso com um professor maravilhoso, que é o top da cidade de São Paulo, aí, reconhecido internacionalmente, de fazer papel, né? Eu falei assim, eu queria tanto fazer um curso de papel de fibras de bananeira e eu não tinha dinheiro para fazer. Isso ficou na vontade, só que daí veio a pandemia, né? E na pandemia a gente repensou muito, a gente tinha medo de morrer, né? Ela está esperando a morte às vezes, fala, será que vai ser minha hora quando, né? Então a pandemia foi importante para mim. Né, foi nessa fase de sair do luto, de me redescobrir de novo, de me reerguer, né? E eu falei assim, eu vou fazer. Hoje acho que dá para fazer um curso. Eu não sei quanto custa, mas vou atrás do professor. Eu não sabia mais nada do professor, não tinha contato, não tinha internet naquela época do ano de 2000, antes de 2000, né? Mas eu fucei nessa internet. E quando eu quero uma coisa, eu consigo, né? Eu vou atrás até achar. Eu não sossego, né? E eu achei esse professor. Ele já estava de bem mais idade, né? Com certeza. E eu falei assim, eu não vou perder essa oportunidade. Eu não sei quando eu vou morrer. Não sei se eu vou conseguir aprender isso um dia. Eu vou morrer na vontade? Não vou. Eu vou fazer esse curso e vou propor, a gente não podia sair nem de casa, né, na pandemia. Eu propus ao professor, encontrei ele, entrei em contato, ele me atendeu e eu propus a ele uma aula online, já que ele não dava, porque eu moro em Minas, ele em São Paulo, a gente não podia sair de jeito nenhum, né, e mesmo que pudesse eu não conseguiria, porque eu trabalhava em outro lugar, né, de CLT, e ele aceitou. Então a gente faz acontecer as coisas quando a gente quer, sabe? E foi tão gostoso, a gente fez online, ele nunca tinha feito, a gente fez por vídeos, durante 3 meses aí o curso, né? Todos os sábados, foi muito bacana. E o que eu quero dizer com isso? Eu tinha uma vontade, olha, há quase 20 anos, aí, antes de 2000, 2019, 2020, por que eu demorei tanto? Mas ainda bem que chegou a hora, né? Foi através de um momento de dificuldade que despertou isso em mim. Foi na hora do meu resgate, né? Que eu queria fazer algo para me agradar, eu queria me reerguer de novo, fazer algo para minha higiene mental, para sair daquele luto, né? E pouco a pouco eu fui me redescobrindo, fazendo coisas novas, né? E a arte da desidratação de flores veio com tudo também, nesse momento, sabe? Eu apliquei mais a arte e isso me distraía, me voltava para quem eu era aqui, sabe? Quando a gente sabe quem a gente é por dentro. A arte faz isso com a gente.
né? E essa arte da desidratação de flores, que sempre foi um encantamento para mim, ela me resgata desses momentos ruins, né? E hoje, quando eu acordei pensando que faz um ano que eu tive coragem de sair do meu emprego que estava me fazendo mal, estava me deixando triste, estressada e louca, né? Eu falei, eu vou parar no hospital, né? Minha família vai me ver no hospital e eu não quero isso, né? Eu quero ter saúde, eu preciso olhar para mim, né? E de novo, outro momento, né? Em 2024, um momento difícil, de estresse puro, sabe? No emprego. Eu falo, eu preciso voltar para mim de novo. E as artes vieram. E a arte sempre teve essa importância na minha vida. E pode ser que seja uma solução para você, né? Como um hobby ou como uma profissão diferente. Hoje eu tenho como profissão a arte, né? E estou muito feliz com isso. É o que minha alma pede, é o que eu tive coragem de assumir, né? Coragem de sair de um emprego CLT com tudo certinho, né? A gente recebe salário, tem férias, 13º. Eu abri mão disso por mim, pela minha saúde mental, pela minha saúde física, porque eu comecei a cuidar de mim. Eu estava muito além do peso, eu estava com sobrepeso. Eu emagreci 9 quilos, né? E se alimentando direito, indo para academia. A gente tem mais vigor na vida quando a gente é feliz, quando a gente faz o que a gente gosta, sabe? Então esse olhar por mim eu não vejo como um egoísmo, eu vejo como um cuidado para aí sim conseguir cuidar de alguém, né? Para aí sim conseguir cuidar do outro, ajudar alguém, né? Se Deus deu a vida para cada um de nós, eu acho que é para a gente olhar para nós também, né? Primeiro, estar bem, para depois conseguir ajudar o outro. Porque se a gente está mal, depressivo, como é que a gente vai ajudar alguém? Como é que a gente vai cuidar de alguém, né? Só que eu sei disso também. Eu sei o que é ter alguém doente perto da gente. Eu sei o que é cuidar de alguém doente. Eu cuidei também. Eu sei que a gente abre mão da gente, né? Por um tempo a gente abre mão da gente. Mas, mesmo assim, eu tinha uma horinha, quando eu podia, para eu poder ter forças para cuidar desse alguém. Uma horinha de pilates eu fazia, com o coração na mão. Mas eu precisei para não ficar doente junto, sabe? E eu acho que esse olhar pra gente só faz bem, né? É necessário. Com certeza na vida, às vezes a gente vai abrir mão da gente, mas não abra totalmente. Volta pra você mesmo, sabe? Tenha o seu momento de fazer o que você gosta. Se você não sabe o que você gosta, tenta algo novo, né? Sozinha a gente não vai muito longe mesmo, né? A gente precisa de ajuda, né? E se você quer se transformar, se você quer algo como um hobby, eu te digo, a arte da desidratação de flores é um caminho lindo de encantamentos. Eu já disse também outras vezes e nunca vou parar de dizer, porque olha só, eu conheço essa arte há 22 anos, né? Foi em 2003 que eu conheci essa arte de desidratar flores com essa técnica oriental, né? E essas cores das flores me encantam de um jeito, né? Fazer durar isso por longo tempo.
fazer durar a flor, uma técnica que faz prensar flores. Isso é tão lindo. E fazer arte com isso, fazer quadros. Hoje eu trabalho com noivas, né? E eu faço quadros com a arte de desidratação de flores. Então, na verdade, eu eternizo momentos. Olha que lindo, né? É gratificante ver uma noiva guardar aquele momento dela num quadro, né? Através do seu buquê eternizado aí. A gente eterniza momentos, né? Então eu escolhi fazer isso hoje, né? E olhando para aquele 1 ano para trás, em que eu decidi sair do emprego CLT, eu falo, valeu muito a pena. Valeu muito a pena tomar essa decisão. Pela alegria que dá em trabalhar com a arte, né? Pela alegria do dia a dia de trabalhar com as flores. Desde o cuidado, eu adoro plantar. Eu estava agora de manhã regando minhas meninas, minhas filhotinhas. E eu fui plantar até um cosmos, que eu tinha uma sementinha aqui. Eu falei, eu vou plantar cosmos. E do lado tinha um vasinho de uma outra flor que eu coloquei nos stories. E demorou para nascer. Só tinha folhagens, né? Acho que desde janeiro eu plantei, só agora, 6 meses depois, eu vi muitas flores amarelas, né? E essa alegria, essas surpresas de Deus são encantamentos para mim, né? E isso tocou meu coração por tantos anos e até hoje, sabe? Eu não paro de encantar com essa arte, com esse contato com a natureza diário. E nesse contato eu sempre encontro Deus, sempre vivo ali dizendo, estou vivo aqui, tem vida aqui. Pode ter vida aqui, ó. Pode ter saúde mental aqui. E esse recado eu queria dar para vocês hoje. A esperança, sabe? Mesmo quando a gente não tem, eu também já tive lá embaixo. A gente tem altos e baixos, mas lembrar que dá para se resgatar. A gente precisa da gente primeiro ter coragem para isso. Ter ciência de que você está mal e precisa de ajuda. Ter ciência que você pode melhorar. Você pode dar o primeiro passo, né? A gente tem que dar o primeiro passo, porque senão a ajuda não vem. A ajuda não cai assim do nada. A gente tem que se abrir para a mudança, né? A gente tem que se permitir mudar. E vale a pena, né? Muitas vezes eu tive sem objetivos na vida, isso é tão ruim. Eu não sabia o que eu queria, vivia por viver, sem ter gosto no meu trabalho da CLT, perdendo o brilho. É triste isso, né? Mas eu vivi isso também. Eu me perdi também nos meus objetivos, fiquei sem eles, pela tristeza. Mas quando eu me dei conta que eu podia me levantar, a gente consegue, eu consegui, né? E isso fortalece a gente a cada dia, sabe? A gente ter uma ocupação no que a gente gosta, nem que for por uns minutinhos. Você sabe que faz uns 2 anos aí que eu estava muito estressada no meu trabalho de CLT, né? Então eu já vinha acumulando isso e eu me preparava para uma transição de carreira, né? Eu sou uma pessoa que faz muitos cursos, né, de artes, mesmo estando na CLT, eu sempre reservei durante esses anos todos aí meus momentos para estudar artes, né, de diversas artes. E isso sempre me fez bem, né? Eu tinha meus momentinhos ali nas férias ou no final de semana, meus momentos com a arte. E isso foi de grande importância para eu conseguir levar algo que eu não amasse fazer tanto no meu trabalho de CLT, né? Foi importante estar lá, eu precisei estar lá, né? Mas eu não tô, como eu dissesse, eu não vou cuspir no prato que eu comi durante 16 anos de jeito algum. Eu agradeço,
né? O meu emprego que eu tinha. Mas chegou num momento de tanto estresse que não dava mais para minha saúde mental, física e espiritual, sabe? Não estava confortável dentro de mim. Eu precisava da mudança, né? E só uma atitude drástica dessa de pedir demissão que fez eu me permitir fazer algo que eu sempre gostei na vida, que são as artes, me dedicar 100% a elas, né? Mas, que eu estava dizendo, nesses anos todos aí, a arte sempre foi um momento, uma válvula de escape para eu conseguir lidar com esse estresse, né? Do trabalho de CLT, que eu não gostava tanto assim, né? Para aguentar o tranco, sabe? Tem hora que você quer, parece que você vai explodir, né? Pra você não explodir com o coleguinha, você implode. Isso é ruim também, né? Então eu ia para as artes. Chegava de noite ou no final de semana, eu falava, eu preciso fazer arte, preciso extravasar arte. Com a arte é isso, a gente extravasa as nossas emoções também, né? Porque você não precisa estar só com raiva, triste, estressado para fazer arte. Não é só isso. Mas me ajudou muito nisso, tá? Me ajudou demais, porque era um momento relaxante. Era um momento de ocupação da mente em que eu ia para outro universo e que eu precisei, né? A arte foi um resgate para mim, de mim mesma, sabe? De centralizar aqui, ó, de me ajudar muito mentalmente, né? Então, eu queria deixar esse recado para vocês hoje, de que é possível sim a gente fazer algo por nós, né? A gente olhar para dentro de nós e falar, nossa, eu vou me permitir fazer o que eu amo, nem que for por umas horinhas, para espairecer a mente, para que eu renove meu pensamento, sabe? E para mim um dia isso, então, há um ano se tornou profissão 100%, tempo integral. E eu sou muito feliz com essa arte, né? E se eu puder levar isso para vocês. Sabe por que eu vim parar na internet? Porque como eu vi que é possível para mim, eu quero que seja possível para você que precisa de ajuda. Eu não quero ter esse egoísmo só para mim. Eu sempre, e é muito difícil dizer isso, tá? Porque quem é artista guarda, a maioria dos artistas, não sei se chega a ser 100%, mas eu vou contar para vocês, a gente quer guardar os segredinhos pra gente se diferenciar no mercado. É verdade. Quem é artista sabe disso. E eu também era assim. Isso é um egoísmo, eu acho. Pra mim. Né? Eu me vendo como artista. Eu acho que isso era um egoísmo. Mas, quando eu me dei conta, refletindo tanto, né, depois desse luto que eu tô contando aí de 2019, depois da pandemia, que me fez refletir tanto em quem eu era, o que eu vim fazer aqui. Eu vou morrer e não vou deixar nada de bom. Eu tô aqui por algo e acredito que todo mundo nasce para mostrar algo de bom a alguém, para ensinar algo a alguém, né? E foi por isso que esse sonho, assim, de... Eu não falava na internet, eu não aparecia, isso era muito difícil para mim, e até hoje tá? Isso é um treino que a gente vai se acostumando. Mas eu estou aqui por vocês, tá? Porque eu quero deixar algo que eu sei de precioso para mais gente e fazer mais gente poder até arrumar, não sei se eu posso dizer cura, para mim foi uma cura, né? Cura das minhas feridas. A arte sempre foi cura das minhas feridas, cura das minhas emoções mal resolvidas, cura dos meus sentimentos. Então, se eu puder falar essa palavra cura,
através das artes, eu quero levar até você um meio de resgate de si mesma, sabe? É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu criei esse canal de cursos, para ensinar o que eu mais amo fazer, tá? É para dividir o conhecimento, é para levar vida até você. Essa vida que toca em mim através da natureza, através dessa beleza de Deus. Se eu puder levar um pouquinho para você, eu já fico muito feliz, né? Se eu morrer, eu já fico feliz. Falo, nossa, dividi com alguém um conhecimento, né? E eu vou parar por aqui, porque eu já sou chorona. Eu vou começar a chorar, aí eu não quero. Mas eu queria dividir um pouquinho com vocês isso que eu tô sentindo, tá? Obrigada pela presença de cada uma de vocês que está dedicando o seu tempo para me ouvir. Obrigada por me seguirem, por me acompanharem os conteúdos. Para as meninas que estão fazendo curso, eu tô vendo umas meninas aqui, minhas floreiras. Já eu tenho hoje sessão de dúvidas com as meninas do meu curso. E me acompanhem por aqui, se vocês gostam de conteúdos como esse, tá? Aqui eu só vou pôr a minha verdade, não mais que isso. Aqui esse canal é de puro sentimento, de emoções e verdades de mim mesma. Opa, caiu até aqui o meu suporte aqui. E vou encerrar a live por aqui. Obrigada, viu? Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Bom dia para vocês.